Professor Talvani, Maria José, da cidade de Curitiba, pergunta: como o senhor vê a questão da passionalidade e a doença mental só admitida no início do cumprimento da pena? Muito bem, eu agradeço a pergunta, muito interessante, porque evoca uma série de sinalizações do aspecto psiquiátrico. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o nosso direito penal, direito positivo penal, diz textualmente que a paixão e a emoção não eximem a responsabilidade penal. Isso é importante a gente ter na cabeça, que é claro, a emoção é um sentimento psicológico, é um descontrole psicológico, mas isso não se constitui numa razão para a justiça considerar que o indivíduo não vai merecer pena. Ele responde. É claro que vai ser considerado nas alegações da defesa, do Ministério Público e até em considerações de atenuação de pena, mas ele vai responder. Tá? Diferentemente de quando a pessoa apresenta aspectos de doença mental. Aí a lei prevê que se essa doença mental coexistir ao momento da prática do crime, retirando a capacidade de entendimento, é como a lei fala, ou de manifestação livre da vontade, o juiz, e isso é uma prerrogativa do juiz, ele poderá, diante desse quadro, e óbvio que essa alegação não basta alegar que é doente mental, é preciso comprovar através de uma perícia técnica. É feito um exame de sanidade mental e, recebendo o juiz esse dado técnico, ele poderá considerar que o acusado é inimputável ou com a pena diminuída. São as duas condições. Inimputável quando ele for plenamente incapaz de entender ou de se autodeterminar em razão da doença mental. Poderá ser considerado com a pena atenuada, portanto aí tem pena, não é inimputável, mas é uma pena menor. O juiz fará a dosimetria de 2/3, 1/3 a 2/3 da pena para diminuir, quando essa doença existente, no caso chamado perturbação da saúde mental, ou um retardamento mental, diminuir essa capacidade de entendimento, mas ele tem alguma. E por ter alguma, a lei diz não é inimputável. Ele vai responder, só que o juiz poderá diminuir a pena. São essas duas situações em que a doença mental poderá alterar o resultado penal. Aí diria o leitor, o ouvinte, e como podemos identificar isso na época do crime? Porque veja bem, ele vai ser examinado a posteriori. O crime aconteceu. E aí, diante do processo penal, vai se ter dúvida sobre a sanidade mental dele à época do crime. Para isso é feita a perícia. Esse exame pericial, ele tem que ter fundamentação nos seguintes aspectos. A existência de doença mental, se ela ainda existe, ou se ela evoluiu para melhor ou para cura, e a dinâmica do crime e a causalidade do crime. Ora, diria o ouvinte, mas como é feito isso? O perito há de considerar o que de Túlio, autor italiano, descreveu como a criminodinâmica, ou seja, como é que o crime foi feito. Nós sabemos que o crime, basicamente, é pragmático. As pessoas às vezes estranham. Puxa, pragmático é pragmático. O indivíduo que rouba, que furta, que mata, que agride, ele o faz segundo uma meta pretendida, que é como na vida comum. Todos nós temos o pragmatismo
de alcançar uma meta, seja pelo estudo, seja pelo trabalho, seja pela argumentação, seja pela ação. Essa é uma parte que vai ser analisada. Está onde? Está no processo, está na denúncia, está nos testemunhos colhidos, está no próprio relato do acusado. Perguntas: por que você fez isso? Em primeiro lugar, se esse fato aconteceu. Muitos deles até alegam, não sendo doente mental, por causa da inteligência e da sanidade mental. Não, eu não fiz isso não, doutor. Inventaram isso, a polícia inventou, etc. E outros, em caso concreto, eles podem apresentar respostas inusitadas. Eu chamei a atenção disso quando eu fiz minha tese de livre docência, há alguns anos, mostrando que a noção de ter praticado o crime, ela muitas vezes desabrocha num delírio. O que é o delírio? É um pensamento aparentemente lógico, mas que está fundamentado num sentimento absurdo, esdrúxulo. Eu chamava a atenção, usei até essa palavra na tese, aquilo que é esdrúxulo, que é inusitado, que nos parece absurdo, geralmente tem os pés na doença mental.